Olá, meu nome é Pedro Amaral, sou professor aqui no Instituto Superior Técnico, engenheiro e doutorado na Engenharia de Materiais, sou do Sporting, fiz 50 anos este ano, tenho 2 filhos e sou fanático de basquetebol. Pronto, fica assim uma... É a melhor introdução até agora. não é? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético. Bem-vindos ao Ponto Eutético, o podcast que vai ao frigorífico, vê um sumo que já está lá há vários dias e diz: epá, ficou bifásico. Bom, isto aqui é uma história real, não fui eu que fiz isto, foi uma amiga minha, em Engenharia de Materiais, que disse isto à minha frente e fiquei muito surpreendido. Para este episódio temos pela primeira vez como convidado um membro do Conselho de Gestão e atual vice-presidente das Ligações Empresariais e Operações, o professor Pedro Amaral, professor associado do Departamento de Engenharia Mecânica e vice-presidente do técnico. Mas o que nos fez convidar o professor não foi por ele ser vice-presidente, mas pelo seu percurso único na área de materiais e pelo seu envolvimento com o mundo empresarial. Professor, muito obrigado por ter vindo. Nada. E como o professor não se cansa de dizer que é um dos poucos docentes com o seu percurso como o seu, por favor, podes começar. Sim, epá, é verdade. Eu tenho um percurso assim um bocadinho diferente daquilo que é a norma, talvez a norma aqui da casa e de modo geral. Portanto, eu formei-me na licenciatura em Engenharia de Materiais em 96. Tive ali uma frustração inicial no mundo da indústria, porque tive ali pensei que ia mudar o mundo da indústria da metalurgia em Portugal e de repente fui logo demitido no meu primeiro emprego. Enfim, foi uma coisa assim meio trágica, não é? Tem a ver com uma empresa que já estava muito em decadência, etc. E que não precisa de ir a fundo nessa. Foi assim uma coisa terrível, terrível. E na altura tive aqui depois um convite por parte aqui de um colega do técnico, o professor Luís Guerra Rosa, o vosso professor também, que me desafiou para uma área que eu julgava não ter absolutamente nada a ver com a engenharia de materiais. Portanto, ele disse-me basicamente para vir para uma área ligada à indústria da pedra natural e, portanto, na altura, rochas ornamentais. Enfim, a primeira vez que a gente se dá conta disto, pensa que é a indústria dos calhaus, não é? E pronto, a coisa fica ali logo toda, o que é isto, o que é que vai ser? Mas eu dei ali uma hipótese e apaixonei-me não só pela indústria em si, mas também pelo desenvolvimento de materiais nas áreas das ferramentas e da pulverometalogia. Enfim, acabei depois por abraçar um doutoramento, fui diretamente para o doutoramento. Portanto, na altura não havia, o mestrado era uma coisa diferente, não era? Portanto, era um passo intermédio entre a licenciatura de 5 anos, não é o que temos hoje. Mas não havia o Bolonha ainda? Não havia Bolonha, não é? Portanto, eu avancei diretamente para o doutoramento, fui fazer um doutoramento e acabei por fazê-lo em Portugal e também em Itália. Portanto, acabei por fazer aqui uma espécie de um doutoramento em 2 lados, não é? Acabei por estar a trabalhar muito próximo do Politécnico de Turim e correu bem, felizmente, não é? Depois acabei por fazer aqui o doutoramento nesta área. E quer dizer, o meu percurso que é diferente é porque na realidade eu a certa altura senti o apelo de que aquilo tinha que ter tudo uma transferência imediata para o mundo da indústria e das empresas. Portanto, o bichinho de pegar nas coisas que estávamos a fazer e pumba, aplicar-nos. Tinha logo esse Então entusiasmo. aquele sentimento de revolucionar o mundo dos metais continuou lá. Continuou bastante, porque eu sentia que nós tínhamos aprendido muita coisa e tínhamos ali muito conhecimento. Na altura sentia que o mundo empresarial não tinha o conhecimento suficiente para absorver aquilo que a gente andava aqui a aprender, mas também rapidamente apreendi-me que o mundo dos problemas da indústria também eram diferentes daquilo que nós estávamos aqui a fazer. Portanto, nós muitas vezes desenvolvíamos coisas que eram um bocadinho para além do que era necessário, e isso para o mundo empresarial também não é bom. Portanto, depois entramos aqui mais à frente a vermos discutir esses temas seguramente. Exatamente. Mas falando mesmo mais atrás, agora assim, em média res, porque é que o professor decidiu ingressar em Engenharia de Materiais? Essa questão é sempre perguntada em muitos sítios e eu normalmente apresento-a sempre nas minhas aulas. Em primeiro lugar, porque fiz uma visita ao técnico, vamos dizer assim. Bem, em primeiro lugar, porque a gente queria vir para o técnico. Isso é o primeiro ponto, não é? Portanto, nós éramos formatados ali nos anos 90, que só havia uma escola de engenharia para podermos ir entrar, que era o técnico, não é? E, portanto, ou a FEUP, né? Mas como eu estava em Lisboa, naturalmente não iria para o Porto. Em segundo lugar, porque quando vim aqui uma primeira vez fazer uma visita, fui uma visita de engenharia mecânica, não de engenharia de materiais. Não existiam essas visitas na altura.
E aquilo que mais me apaixonou foi uma área ligada à parte de tecnologia mecânica, onde estávamos a desenvolver as chamadas moedas bimetálicas. Portanto, ou seja, havia aquela lógica de pôr as duas moedas, não é? Que a moeda com um tipo de metal, com outro tipo de metal, era a primeira vez que aquilo se ia fazer, e aquilo tinha ali um conjunto de coisas espetaculares que me foram apresentadas e eu achei aquilo fantástico, porque havia ali compatibilidade entre materiais, comportamento mecânico, fazer coisas, não é? Portanto, eu percebi-me que aquilo se podia fazer coisas. E depois outra que fiquei maravilhado foi com a questão dos compósitos e do espaço, não é? Portanto, são estas às vezes aquelas coisas que são o trigger. Como eu era assim um bocadinho pouco, eu diria, focado no 10º e no 11º, não é? Estava muito entretido com outras vicissitudes da vida nessa altura, nem sequer sabia muito bem como é que se entrava na faculdade. Para ser franco, era assim que eu vivia. Só estudei praticamente no 12º ano, portanto foi assim um bocadinho atrás do prejuízo. Portanto, tentei entrar na altura, minha primeira opção na altura foi engenharia mecânica, porque pensava, mas quer dizer, logo a seguir, que estava um bocadinho a par, a engenharia de materiais, porque na realidade o que eu gostei na prática foram dos materiais. Eu só gostei do que vi entre materiais, não foi. Mas lá está, quem me trouxe a engenharia de materiais acabou por ser a engenharia de mecânica. Sim. Anos mais tarde, acabo precisamente por fazer este percurso inverso, não é? Portanto, a engenharia de materiais é entrar... Mas o que aconteceu consigo acontece com muita gente ainda hoje. Total. Ainda hoje acho que sim. E é um percurso que eu acho que não tem vergonha nenhuma, nem há... Eu até podia ter entrado na terceira ou quarta opção, isso não era um problema para mim, desde que fosse fazer uma coisa que eu estava a ver que podia acontecer e que podia gostar. Claro, como qualquer aluno da vossa idade, quando entrar, ele veio com aquela primeira embate, não é? Que me fez tremer um bocado e depois foi por aí adiante. E depois teve a estudar aqui no técnico, mas foi também para Turim, não é? Há bocado disso. Sim, isso foi no doutoramento já. Portanto, ou seja, peço desculpa. Eu, enquanto estudei no técnico, fui dos primeiros a fazer ali um Erasmus, a certa altura. Não era Erasmus como nós tínhamos agora, era aqueles Erasmus de verão. Fui para Edimburgo, fomos estudar cristalografia química, que era uma coisa que eu... confesso que não achei muita piada, mas a experiência de estar em Edimburgo no verão, até pelos festivais e que aquilo tem, é tão espetacular, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. Aliás, fora tempos idos em que eu vim de África para Portugal, portanto era muito, muito pequenino, muito bebê, eu nunca tinha andado sequer de avião, portanto estão a ver, isto parece estúpido dizer isto hoje, não, nem sequer tinha andado de avião, portanto eu andei de avião a primeira vez quando fui para a Inglaterra, para Londres, visitei Londres à pressa com um colega meu, que era o Luís Correia, que me acompanhou aqui dentro deste meu percurso, e fomos visitar em 24 horas Londres e depois apanhámos o autocarro para Edimburgo. E pronto, e lá ficámos uns meses. E depois, sim, fui no doutoramento, quando aceitei fazer o doutoramento, fiz esta experiência também em Itália. Mas durante esse tempo também estava a fazer uma pós-graduação. É verdade. Pois isso é um caráter aqui um bocadinho, vou-lhe chamar empreendedor da minha parte, não é? Eu nunca conseguia perceber bem como é que a coisa se podia concretizar, não é? E para concretizar, verdadeiramente não é só concretizar com aquilo que se desenvolve, é também ter que ir para o mercado. E nessa altura, eu estava dentro do doutoramento, o meu colega Nuno Reis, o outro meu grande compincha aqui do técnico, estava em Oxford a fazer doutoramento, estava a acabar, tinha umas ideias malucas, e nós andávamos ali a tentar perceber, então, mas como é que a gente vai financiar a vinda do Nuno Reis para Portugal? A única maneira que a gente devia fazer isto era fazer uma empresa, porque nos convenceram na altura que abrir uma empresa e uma startup e tal, que era o melhor do mundo, que aquilo era o que nós íamos dar o salto total. E assim fizemos. Tivemos aqui uma ligação, inicialmente os 3 sócios disto, acabou por também ser com o meu colega, com o professor Luís Guerra Rosa, que também, enfim, ajudou-nos nesse aspecto, deu-nos ali um incentivo muito interessante e muito giro para nós avançarmos. E pronto, e acabámos por não fazer nada dessa empresa do que aquilo que queríamos, mas isso é que foi a experiência de empreendedorismo que tivemos. Sim, e lá está, não fizeram isso porque foram para o ensino, para a formação académica. Certo. O que é que trouxe depois para... Sem ser o professor, pronto, já disse que recebeu um convite do professor Guerra Rosa. Sim, vamos lá ver, vamos fazer em tempo, não é? Em 96, eu no final, portanto, quando acabei o meu curso de trabalho na indústria, não é? Recebi esse convite do professor Guerra Rosa e fiquei com ele durante muito tempo, e depois com o professor Jorge Couto Fernandes, que foi o meu orientador de doutoramento,
E no fundo fiquei neste percurso académico durante esse tempo. Neste tempo fui fazendo os intervalos, que eram os intervalos de pôr as coisas no mercado. Portanto, eu depois percebia que aquilo, sei lá, por exemplo, empresas espanholas ligadas às ferramentas gostavam de ter aquilo que era nossos modelos de desenvolvimento de materiais que nós tínhamos para ferramentas. Então fazíamos projetos com eles, internacionais já na altura, com eles. E portanto isto depois começou a despertar em mim as necessidades que as empresas têm e como é que nós podemos, no fundo, fazer serviços às empresas. Depois, mais tarde, tive o bichinho do produto, não é? Portanto, uma coisa é o serviço, não é? Que é com o conhecimento a gente entregar uma consultoria, um serviço, um projeto. Outra coisa é fazermos mesmo um produto e conseguirmos com um produto vinho no mercado. It's a different business, não é? Portanto, é um outro caminho muito diferente. Sim, mas podemos pegar nisso para mudar aqui um pouco o assunto. Então, bora. E acelerar para as tais startups. O professor Bora. puxou pelo assunto. Qual é que acha que é o caminho necessário para percorrer e transformar uma ideia inovadora numa startup? Ok, o de hoje é muito diferente, sinceramente, é muito diferente do de há 20 anos atrás. No entanto, o móvel, portanto, o objetivo é sempre o mesmo, não é? Que é alguém no mercado está disponível para comprar aquilo que tu queres vender. Portanto, isto não há assim não há muitos segredos, não é? Se houver um consumidor, seja uma empresa, seja uma pessoa, não é? Um indivíduo que queira comprar aquilo que tu estás a vender, temos possibilidade de negócio. Depois começamos se multiplicarmos os números, começamos a ver se isto funciona ou não funciona. Bom, mas isso é o princípio que nos faz atuar para dizer, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma startup. Mas quer dizer, o caminho é diferente, não é? O que é preciso, não é? O que é preciso verdadeiramente? Primeiro, há uma primeira coisa que é fundamental, que é o foco. Portanto, os empreendedores, aqueles que estão verdadeiramente interessados em fazer daquilo o seu modo de vida, devem estar 100% focados no desenvolvimento daquilo que é para ser feito. Okay? Isso é uma coisa que é essencial. E, portanto, não vejo empreendedorismo sem haver alguém que, no fundo, assuma e diga isto é meu, é o meu filho e eu vou levar isto até ao fim dos meus dias. Uma dedicação plena, não é? Plena, dedicação plena. Coisa que eu, particularmente, quer dizer, naquela nossa primeira iteração, da nossa primeira startup, vamos lhe dizer assim, não era bem necessário, porque aquilo, no fundo, era transferência de tecnologia e, portanto, a gente só fazia desenvolvimento, não fazíamos, era mais serviços, não é? E, portanto, não era tanto necessário, portanto, por isso é que também acabou por, nessa altura, não dar nenhum salto em particular. Então, não sei, se calhar vou fazer uma afirmação, se calhar muito cedo, mas então para começar uma startup, temos de dedicar-nos logo a ela a 100%. Sim. Não dá para fazer como startup a part-time. Não dá. Eu sei que isto diz-se sempre e está-se sempre a dizer, mas isso é impossível. Claro que é possível nós prepararmos-nos para ser empreendedores, preparar-nos para desenvolver uma startup e demorarmos algum tempo até lá chegar. Isso não é um problema. Quer dizer, nós podemos claramente fazer o nosso mestrado, as nossas dissertações, os nossos em projetos inovadores, etc, ou mesmo o nosso doutoramento, e fazer isto tudo de maneira a preparar com que a coisa aconteça mais adiante. Isso é válido, atenção. E, portanto, isso não deixa de não criar em nós, as pessoas que estão a desenvolver isso, o espírito empreendedor. Portanto, ele já está desde o início, mas isso é o melhor que pode haver, não é? Esse normalmente é o melhor que pode haver, que é uma coisa que vai ser disruptiva, que vai ser fantástica, que eu tenho tempo para desenvolver e, ainda por cima, até posso ser financiado, posso ter uma bolsa, posso ter o que quer que seja e posso concretizar aquilo que eu quero. Agora, no momento em que eu digo isto é para ir para o mercado, em que eu quero vender, em que eu quero testar, eu aí tenho que utilizar de facto aquilo que são as regras do jogo aqui. Eu provavelmente tenho que constituir uma empresa, essa empresa tem que ter estrutura, essa estrutura tem que ter capital, eu tenho que saber quando é que eu vendo, quando é que eu pago, quanto é que custam os meus impostos, os meus salários, tenho que perceber, fazer o meu orçamento, o meu cash flow, quer dizer, eu tenho que fazer esse processo todo. Já montar essa estrutura logo no princípio não é um processo demasiado avançado ou é mesmo essencial para que se consiga subir a algum nível? Pois, isso é uma boa pergunta. Normalmente, aquilo que acontece aqui é, se nós estamos a preparar este processo e estamos a ser acompanhados, que é isso que nos dão as incubadoras, é isso que nos dão estes processos de aceleração startups, se nós tivermos isto é bom, não é? Porque eles nos dão ferramentas e nos ajudam a preparar esses passos, as folhas de caixa, os balanços, analisar toda a lógica de estratégias de mercado, etc. Portanto, isso é importante quando nós estamos acompanhados. Mas há muitos processos, há muitos empreendedores que têm sucesso de forma tão efusiva com um produto que desenvolveram, uma ideia que desenvolveram,
as coisas mais normais disto são softwares, não é? Naturalmente, não é? Porque eu desenvolvo uma aplicação, aquilo tem sucesso, toda a gente quer, o algoritmo funciona, aquilo é porreiro, eu farto-me de vender e, quer dizer, não tenho nenhuma estrutura de custos por trás. Depois tenho que a montar, não é? Porque aquilo depois para ter sucesso e para ser perene, eu depois tenho que saber como é que aquilo se faz. Mas de facto é um mundo muito interessante, porque é um mundo que é muito compatível, na minha opinião, é muito compatível com o mundo de saída da universidade nos vários ciclos de estudos, seja no segundo, seja no terceiro ciclo de estudos, no doutoramento. Não é? Portanto, é muito compatível com o desenvolvimento para esse caminho. Não é? Então pronto, falando já tocou aqui nas incubadoras, certo. O professor aqui está hoje na posição de professor certo, do certo. Instituto Superior Técnico. Que maneira é que os professores do técnico podem ajudar os alunos no desenvolvimento destes tipos de projetos? Ok. Nos dias de hoje, o técnico tem um modelo de ensino colocado dentro do técnico, propriamente dito, que facilita todo esse processo. Porquê é que facilita? Por duas razões. Um modelo de ensino e uma estrutura, serviços. Porquê é que facilita? Porque no modelo de ensino nós temos, cada vez mais, estamos a orientar-nos para o Project Based Learning. Vocês têm uma disciplina que é aquela PIC, né? Projeto Integrador Curricular, né? Primeiro e segundo ciclo, sim. Que na realidade é para vocês terem hands-on em qualquer coisa que pode ou não funcionar e vocês vão fazer a prova de que aquilo pode ou não funcionar. Ora, os professores estão aí com vocês, não é? Portanto, estão aí a acompanharem-vos naquilo que é o desenvolvimento dessas PICs, por exemplo. E essas é logo no primeiro ciclo, portanto, é no terceiro ano. Se vocês levarem-se a ideia, vamos imaginar que a ideia funciona e é interessante e aquilo tem pernas para andar, vocês no segundo ano provavelmente já estão integrados com esse mesmo professor, numa lógica de integração quase no seu centro, no seu grupo, na sua unidade de investigação, onde ele colabora, estão ali a desenvolver algumas atividades com eles, aquilo começam a experimentar e começam a perceber que aquilo faz sentido. A partir daí, começam a haver aqui um certo número de serviços no técnico para vos apoiarem. Não é? Por exemplo, a área de transferência e tecnologia do técnico permite que vocês percebam se tem ou não ali potencial para propriedade intelectual e, portanto, juntamente com o professor, podem, no fundo, submeter uma patente ou podem tentar, no fundo, conseguir irem para programas que nós temos aqui de lab to market, não é? Portanto, como é que nós testamos se a nossa ideia pode sair do laboratório para o mercado e, portanto, estas iniciativas existem, podem ser consultadas e nós candidatamos, temos cada vez mais grupos de alunos e professores a candidatarem-se a este tipo de coisas para experimentarem. E, portanto, a ligação está, neste momento, no melhor caminho, no melhor sentido que eu diria que poderíamos tê-lo, porque temos os professores alinhados nas unidades curriculares para isso, temos os professores alinhados do ponto de vista dos desafios, os próprios desafios societais e as ligações que têm às vezes com as empresas nas suas unidades de investigação e temos um serviço que nos pode dar esta ajuda. Agora, pronto, isto depois também vai pela motivação dos próprios empreendedores. Dos alunos. Claro. E, obviamente, há muitas dificuldades, não é, nestes processos. Qual é que você acha que são as maiores dificuldades que os projetos enfrentam ao longo deste grande processo? A primeira, e que é aquela que normalmente as pessoas dizem sempre à partida, é o dinheiro, não é? Mas não é verdade. Porquê? Porque o dinheiro, eu vou-vos dizer assim, há muito dinheiro. Na realidade há muito dinheiro. Há muito dinheiro disponível. Há muitos fundos, há muitos projetos, há muitas coisas que estão dispostas a arriscar dinheiro convosco. Eu acho que o principal é aquela primeira coisa que nós falámos, é o foco, é a dedicação. Eu sei que é isto, andei aqui a estudar durante 3, 4 anos, se fosse o caso do doutoramento ou mesmo no mestrado, que aquilo funciona, andei a testar, fiz um protótipo, fiz um piloto, fiz um MVP, fui tentar perceber se isto funcionava, se não funcionava, e agora a partir daqui eu vou precisar de facto de estruturar um pitch para ir buscar dinheiro para me dizer como é que eu tenho que ir do ponto A para o ponto B, ok? E portanto, este ponto A para o ponto B também, obviamente, aqui carece ao segundo desafio, não é? O ponto A para o ponto B é como é que eu desenvolvo esta estratégia, tenho as pessoas certas ou não tenho ao meu lado, porque de repente nós podemos ver na contingência de sermos engenheiros de materiais e percebemos menos de parte financeira, não é? Claro. Ou de gestão de recursos humanos, ou o que quer que seja. E portanto temos que encontrar aqui, não só também temos que ter formações adicionais, não é? Aqui para responder à pergunta de há bocadinho, não é? Porque é que eu fiz pós-graduações ao mesmo tempo? Exatamente porque eu não tinha esse conhecimento. E, portanto, sem ter necessidade de... Claro. Na altura ganhei um prémio com o meu colega, com o Nuno Reis também, com o professor Luís Guerra Rosa. Ganhámos um prémio no IAPMEI, que era uma coisa que chamava Bolsa de Ideias e de Meios. Portanto, estamos a falar há 20 anos, não é? Ou 22 anos já.
E, portanto, o que é que eles nos deram nesse prémio? Deram-nos a possibilidade de termos uma formação, está a ver, uma pós-graduação. Portanto, deram-nos isto no ISEG. E, portanto, nós lá fomos nós, todos pomposos, né, fazer essa formação, aprender com aqueles que nos diziam coisas que a gente não aprendia aqui. E depois era aplicar essas coisas ao nosso pensamento estratégico de produto. Mas o professor estava a falar agora de ir a um ponto A a um B, só que ainda há um ponto anterior. E esses pontos também precisavam de financiamento. Certo. Pronto, vamos lá ver. Se vocês estiverem incorporados, isto é verdade, se nós para testar um piloto ou para desenvolver um protótipo também precisamos de alguma coisa, não é? Precisamos de algum dinheiro, precisamos de alguma... Dependendo de se a dimensão da coisa é muito grande ou muito pequena, assim precisamos de mais ou menos dinheiro. E aí... Há, de facto, em Portugal, na minha opinião, já começa a haver cada vez mais dinheiro para podermos fazer o arranque. Portanto, vamos fazer aquele digamos, o early stage, como se costuma dizer, não é? Portanto, dinheiro que não... Dão-vos dinheiro sem vos pedir muita coisa em troca, não é? Antigamente, não é antigamente, atualmente também, mas dava-se muito este dinheiro, o dinheiro dos business angels, não é? Agora até há projetos, por exemplo, a Portugal Ventures tem uma call que é específica para isto, não é? Para nós termos uma ideia, ainda nem montámos a empresa, temos uma boa ideia, ok? E essa boa ideia, no fundo, podemos lançá-la para dentro de uma call e se a boa ideia for avaliada por outros como porreiro, damos-vos aqui 100 mil euros para vocês poderem fazer o vosso primeiro arranque. E em relação à boa ideia, como é que sabemos se a ideia é boa ou não para ser uma startup? Nunca se consegue perceber se uma ideia é boa ou não sem se testá-la. É mesmo muito difícil. É assim... As startups de grande sucesso, isto é uma coisa que está relativamente bem estudada neste momento da literatura, porque há muita literatura científica também sobre isto, coisas que estão muito bem estudadas. As startups de sucesso normalmente não têm pessoas muito novas, ou melhor, nem sempre têm pessoas muito novas. Às vezes as startups de sucesso têm pessoas dos 30 e mais anos, e até 40. Porquê? Porque têm experiência na percepção de tudo o que é, de todas estas, de tudo isto que eu fiz. E também por outra razão. É porque já experimentaram muitas coisas e viram muitas necessidades do mercado. Portanto, eu aos 50 anos, hoje tenho uma noção exata, bem, exata nunca é, não é? Mas tenho uma noção mais clara do que, do ponto de vista de engenharia de materiais, há necessidade para integrar conhecimento, ok? E, portanto, eu próprio fui desenvolvendo coisas ao longo do tempo para motivar outros, né? E hoje em dia já sou mentor, né? Já mentorizo outros alunos para eles desenvolverem iniciativas que possam preencher essas lacunas, estão a ver? Portanto, basicamente uma boa ideia é porque eu já verifiquei que querem comprá-la. Ora, se eu tiver há 20 anos atrás e não tiver essa experiência, alguém tem que me dizer, não é? Portanto, eu tenho que ir vasculhar o mercado, fazer estudos de mercado, fazer essas coisas todas, e isso são Exceis, não é? Nem sempre, isso é futurismo é uma coisa muito complicada no mundo dos negócios, não é? Passa agora. Não, calma. Então, pronto, o professor se calhar sabe esclarecer-nos muito bem esta informação. Quais é que são as áreas de maior interesse para o desenvolvimento de novos materiais? Ora bem, há pouco tempo, no âmbito de um trabalho que foi feito na nossa plataforma de materiais, agora a Technic Advanced Materials, nós fizemos uma análise sobre algumas das áreas que têm mais interesse. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma divisão que é muito mais ou menos nestes termos, que é, dividimos entre pilares. Pilares é o quê? Verificámos quais são os pilares do ponto de vista de indústria, de economia, onde a engenharia de materiais pode entrar, e depois fizemos em horizonte quais eram as tipologias de materiais que podíamos apostar. E, portanto, fizemos duas coisas. Portanto, nos pilares, nós basicamente avaliámos aqui quatro ou cinco. Portanto, saúde, a área da saúde, a área da mobilidade. Mobilidade, o professor está a falar... Mobilidade, transportes. Transportes. Portanto, mobilidade, transportes. Ok, pronto. Meios de transporte. ICT, portanto, infraestruturas de comunicação e tecnologia, portanto, tecnologia, IT. A área de construção, vamos lhe chamar assim, portanto, a área de building e construção. E, finalmente, uma área que é sempre uma área menos normal nestas coisas, que é as áreas relacionadas com a sustentabilidade, ok? Que na realidade também são áreas horizontais, mas nós fizemos ali uma espécie de um pilar para perceber como é que aquilo podia funcionar. Bem, basicamente isto foi, as primeiras que interessam são saúde, ICT, transportes, vamos chamar assim, e a indústria da construção. Depois, em termos de horizontal, vimos aqui dois horizontes interessantes. Um
muito nos materiais, vamos chamar os materiais funcionais, portanto, os materiais com funções diferentes, onde as questões relacionadas com os materiais para a eletrónica e materiais flexíveis, uma série de tipologias de materiais onde de facto encaixam bastante bem nestes pilares que eu agora acabei de dizer, e o outro muito ligado aos materiais estruturais, portanto, aos materiais estruturais, materiais compósitos, materiais que não têm que ser necessariamente estruturais do ponto de vista de aguentarem o edifício, mas podem ser estruturais do ponto de vista físico para termos coisas que funcionem, resistam e durem. Não é? Pronto. E depois com isto, o que é que nós verificamos? Verificamos que temos várias áreas que de facto têm crescimentos muito grandes, nomeadamente no mundo. Em Portugal é mais difícil, muitas das vezes, identificarmos exatamente onde é que estão as áreas de materiais, não é? Porque em Portugal nós temos engenharia de materiais em muitas indústrias, e muitas indústrias do setor secundário, sobretudo, não é? Como é lógico. Também temos muita engenharia de materiais no setor primário, nomeadamente nas indústrias de extração, etc., onde há engenharia de materiais também ativa, mas é sobretudo no secundário. Também existe no terciário, na medida em que existem serviços ligados à parte do controle de qualidade, de toda a parte de inovação associada aos materiais hoje em dia, dos laboratórios, dos ensaios, etc. Portanto, toda essa área, digamos, de serviços também existe. Na área principal, que é a área do secundário, o que é que nós temos? Temos em Portugal algumas empresas de grande dimensão, e é isto que basicamente nos falta um bocadinho, eram empresas de grande dimensão, para puxarem todo o resto dos canais, não é? Pronto, por aí abaixo. Mas se virmos bem, quer dizer, a indústria dos moldes é uma indústria com fortíssimo impacto nos materiais, quer no metálico, no caso dos moldes, quer nos plásticos, nos polímeros, no caso dos produtos que são feitos a partir de injeção. Começamos a crescer agora um bocadinho aqui a área dos compósitos, com alguma dinamização em torno da indústria aeroespacial, ou da aeronáutica, mais dizendo, assim é mais fácil dizê-lo assim, e na indústria da saúde temos mais dificuldade, porque nós não somos player mundial para esse tipo de coisas. Normalmente as decisões sobre isto estão noutros lugares do mundo, e portanto temos mais dificuldades nessas indústrias. Na indústria de construção, que seria no fundo uma indústria onde nós temos alguma força do ponto de vista de penetração, eu acho que é aqui que entra, naquela lógica da sustentabilidade, é aqui que entra muito a questão da sustentabilidade, porque nós acho que temos um papel decisivo, os engenheiros de materiais acho que têm um papel decisivo para o desenvolvimento daquilo que são os materiais do futuro para a indústria da construção, da arquitetura e das cidades inteligentes no futuro, que no fundo não podem ser só inteligentes, também têm que ser sustentáveis, não é? E portanto, eu acho que nós temos aqui uma capacidade grande de desenvolvimento de materiais a este nível, e portanto eu diria que são estes os grandes tópicos que a gente aqui tem. Claro que as indústrias grandes em Portugal, em materiais, eu deteto duas de grande dimensão, são a Amorim, no caso das cortiça, não é? E a Navigator, no caso do papel, portanto, que tenham uma relação muito direta com as materiais em grande dimensão, portanto, estou a falar de indústrias muito grandes. Mas tínhamos mais, no passado, com mais força, uma grande indústria ligada à indústria de cimentos, que se Simpor, por exemplo, não é? Que era a grande indústria, de facto, internacional. Cécil também é, mas é mais pequena, não era de dimensão internacional como é as outras. E se pensarmos bem, quer dizer, não temos aqui muito mais grandes indústrias. Depois temos isto espalhado, como eu estava a dizer. Portanto, os engenheiros de materiais têm sempre muitas ocupações e muito foco em muitas áreas de trabalho. E é muito curioso estar... as duas maiores que o professor estava a dizer estão quase ligadas. Cortiça, papel, são ambas natural. Sim. É secundário, mas não é... Eu diria que isto... eu já disse isto uma vez em público, não sei se foi muito bem interpretado na altura ou não, mas o desenvolvimento industrial, a engenharia de materiais depende das matérias-primas, depende sobretudo de matérias-primas e tecnologias, não é? Claro. E portanto, se eu tiver matérias-primas adequadas, eu consigo fazer desenvolvimento adequado depois de materiais com as matérias-primas. Ora, se eu tiver a importar matérias-primas não sei de onde, é mais difícil fazê-lo. Nós já tivemos aqui a siderurgia nacional em grande, não é? Portanto, e ainda temos, com também, enfim, é outra indústria que talvez esteja aqui no limiar de podermos considerar como sendo uma indústria importante e interessante para também juntarmos a estas duas ou três que eu falei aqui há pouco. Mas, na realidade, o que eu quero dizer com isto é, reparem, todas elas dependem de matérias-primas, não é? Portanto, cortiça, nós temos cortiça em Portugal, podemos fazer muitos produtos de cortiça, não é? Papel, nós temos árvores em Portugal, podemos fazer muitos produtos de papel.
eu trabalho particularmente noutra área que a gente pode fazer muitos produtos que é a pedra natural. Portanto, quer dizer, temos muito recurso Claro, mineral. é trabalhar com o que se tem. É que trabalhar com o que se tem. E é aqui, É lógico, é lógico. E é aqui que está o valor acrescentado. Se vocês pensarem bem, e isto é uma coisa que aos engenheiros não lhes é dito de forma inequívoca enquanto aprendem, mas pensarem bem, quanto mais processos de transformação vocês acrescentarem uma coisa qualquer, mais valor isto vai tendo. Vejam só, não é? Que a gente aprende desde a estrutura até ao produto final. Já repararam a quantidade de processos que há para ali adiante? Cada processo é €1. Vamos dizer que é €1. No final temos 1000 euros, não é? E portanto 1000 euros significa 1000 euros que ficam no território nacional. Então se usarmos tecnologia que é nossa, não é? Nossa portuguesa, ainda melhor. Se tivermos máquinas que são nossas, se tivermos, sei lá, sistemas tecnológicos, hoje em dia, sistemas de informação e tecnologia que são nossos, não é? Melhor ainda, fica cá tudo no território. E é isto que o empreendedorismo também dá, ok? Que é pensar coisas que podem ser de valor acrescentado para o nosso território, particularmente Portugal. Porque nós estamos em Portugal também, não nos podemos esquecer nisto. Claro. E especialmente porque estamos em Portugal, há um assunto que é muito importante que é um dos grandes motivos para não termos, se calhar não estou a dizer bem a verdade, mas um dos motivos para não termos grandes empresas é o vender versus desenvolver. Né? Isso é verdade. Eu não sei se isso é uma coisa cultural ou é uma coisa que também tem a ver com o território. Quer dizer, por exemplo, dimensionalmente não tem, não é? Portugal é mais ou menos da mesma dimensão em termos de pessoas, sei lá, de uma Holanda, e não é por isso que eles não têm uma economia completamente disparada em termos de produção em escala, não é? em vender. O que é que eu acho sobre isso? Acho que em Portugal nós tipicamente vamos sempre até ao ponto onde consideramos que a coisa está relativamente sexy, ok? Portanto, eu vou desenvolvendo... De forma interessante de meter isto. Epá, sim, porque reparem que eu passei por esta experiência, não é? Portanto, eu estive associado a um projeto de desenvolvimento do novo compósito, com a pedra e com a cortiça, por curiosidade, não é? E, portanto, neste processo foi espetacular desenvolver os primeiros projetos e vender as primeiras ideias e pensar a primeira forma de produto, etc. De repente aquilo começa a escalar e alguém nos diz assim, então forneça lá 5.000 metros quadrados disto. E a gente diz assim, porreira, ainda vamos ter que pensar uma fábrica agora. Enquanto estamos na lógica do desenvolvimento da fábrica, está tudo bem, vamos lá arranjar dinheiro para a fábrica, vamos pôr isto a funcionar. E depois começamos a ver que existem pessoas que têm que estar na fábrica, que depois a fábrica funciona uns dias, noutros não, quando a pessoa adoece aquilo não dá, e depois isto tudo, né, dá-nos, começa-nos a entrar na engrenagem e a gente começa a ver grãos na engrenagem. E portanto, sair para a escala, sair para a indústria é uma coisa muito difícil na perspectiva em que só aí é que se vende a sério, não é? Portanto, a gente só consegue de facto vender a sério quando tem a máquina a produzir para vender a sério. E portanto, eu acho que em Portugal, na realidade, de modo geral, nós não temos muito aquela forma de fábrica e de indústria e de produção, não é esse o nosso mindset. Há aqui mudanças. Eu tenho pena, enfim, isto não é agora uma questão política, mas tenho pena de não termos, se calhar temos perdido aqui mais algum tempo do ponto de vista da implementação destes novos processos que nós temos agora destas indústrias das baterias e tudo mais, porque isto podia-nos alavancar, no fundo, novas indústrias, ainda por cima com quê? Com minerais e com matérias-primas no território nacional. Portanto, isto tinha uma certa dinâmica, estão a ver? Mas já viram, tiveram que vir grupos internacionais para isto. Claro, isto também depois tem preciso know-how e experiência, não é? E portanto também não... Às duas por três, o know-how e a experiência está nos países que tiveram essas experiências e esse know-how, e portanto são eles que compram. Nunca fizemos, não... Mas fez o exemplo dos espanhóis, não é? Os espanhóis, sempre que pensam em qualquer coisa, pensam em escala. Eles estão sempre a pensar em escala. Como é que eu vendo isto? Vezes milhões. E como é que eu vendo isto? O mais barato possível, vezes milhões. É isto que eles pensam. Eu não estou a dizer que concordo, porque o desenvolvimento também permite vender depois com valor acrescentado. Ao contrário do que, por exemplo, tem no processo espanhol, que é um bocadinho diferente. E como o professor disse, começa a ver os grãos de engrenagem e uma pessoa pode não gostar disso e simplesmente vender e desenvolver outra coisa. Outra coisa. E isso é mais ou menos claro, não é? É mais ou menos claro. Depois é o resto
do contexto, não é? O país, os empregos, os salários, não é? A gente percebe que o problema dos salários é um problema complexo, não é? Então o que o professor acabou de escrever foi mais ou menos o que lhe aconteceu com esse seu não quis fazer disto um confessionário. Ok. Sim, mas eu diria que sim, mas fizemos-lo de forma diferente. Portanto, nós, quando se vendeu, digamos, a propriedade e a patente, fez-se no sentido de trazer essa propriedade, essa patente, para o território nacional, ainda assim. Portanto, a ideia, no fundo, não foi diretamente vendê-la na China ou nos Estados Unidos. Foi só para que ela conseguisse crescer... Que ela conseguisse crescer a sério com pessoas que sabem, efetivamente, crescer a sério, porque são as pessoas que têm esse know-how. Não é? Nós somos... Quer dizer, eu também não estava envolvido nisso diretamente o dia-a-dia, portanto, não sei exatamente o que é que aconteceu em detalhe, mas, de modo geral, quem desenvolve tem esta dificuldade, não é? Por isso é que aquela questão do foco inicial, não é? Desenvolver uma empresa é muito importante e levá-la até o mais possível. Isto pode ser relacionado, mas então o que é que aconselha? Trabalhar por conta de ontem ou criar uma empresa? Tem a ver com isso, foco, não é? Isto é terrível. Um trabalhador por conta de outro, em que sou eu, não é? Aqui a defender que as pessoas devem, no fundo, arriscar e fazer. Eu vou-vos dizer com toda a sinceridade, se eu tiver a dar este conselho aos meus filhos ou às pessoas próximas de mim, eu arriscaria sempre, eu dizia-lhes sempre, se eles tiverem uma boa ideia, e boa ideia com aquela lógica, né, testada, ou com uma pessoa mais velha, ou com uma pessoa que já testou o mercado, uma coisa qualquer, tiverem uma boa ideia e souberem como fazer, ou seja, tiverem o know-how técnico, e aqui o técnico tem essa capacidade de dar o know-how técnico para o fazer, sobretudo quando termina o seu segundo ciclo, não é? Porque é aí que está a experiência do ponto de vista da tecnologia, da dissertação, que nos pôs o problema concreto, e é esse, na minha opinião, o nível que fica garantido para que a pessoa possa dar esse salto. Nos primeiros anos de vida, eu acho que faz sentido aos nossos estudantes, ou uma parte deles, se tiver essa vontade, essa predisposição a arriscar. Porque, o pior que pode acontecer é, quer dizer, ainda está em casa dos pais, não é? Perder algum dinheiro, não é? Pronto, depois ali um dinheiro que tinha de lado e tal, não sei o quê, perdeu tempo, mas vai ganhar tanta experiência, tanto contacto, tanta interface, vai ser tão benéfica a tantos níveis que vocês não têm ideia. Há pouco tempo, um vosso colega da Engenharia Mecânica dizia-me: Pedro, se eu soubesse o que sei hoje, não tinha ficado o meu primeiro e segundo ciclo praticamente sempre a jogar jogos em casa, em vez de ter aqui a estudar como é que esta porcaria podia realmente funcionar o que eu andava a aprender. Eu sei que isto não é fácil de dizer, porque os jogos também fazem parte da vida de uma pessoa. Mas ele dizia isto com alguma sinceridade. Portanto, ele achou que perdeu tempo demais, na realidade, a jogar em casa, porque gosta de jogar, não é? Naturalmente, em vez de estar a procurar uma coisa que ele sabia que tinha interesse, mas que ainda não tinha visto bem se aquilo funcionava ou não funcionava. Estão-me a fazer entender. Portanto, seja, e a experiência do técnico dá-vos estas capacidades, sobretudo agora, se possível agora. E não tinha aquela força e vontade que o professor também sim, na altura? Pois sim, talvez não tivesse essa força e vontade. Na realidade, essa força e vontade às vezes vem com estímulos de alguém que no mercado, por exemplo, diz: isto é fantástico, isso é uma boa ideia, bora lá em frente, ok? E se calhar ele realmente entendeu isto de algumas pessoas com quem lidou, e a partir daí, reparem, a partir daí tudo foi mais fácil. Por exemplo, foi mais fácil desenvolver o processo de negócio, foi mais fácil apresentá-lo a uma empresa de investimentos, foi mais fácil validar esse investimento e estar neste momento com tudo controlado para poder assinar e ter aqui, se calhar, em várias fases, se calhar ter aqui 1 milhão ou 2 milhões de euros do ponto de vista do desenvolvimento daquela tecnologia. Se vocês me permitem, isso também foi numa área tecnológica, que é sempre uma área diferente da área de engenharia de materiais. No entanto, as áreas de engenharia de materiais são, neste momento, super sexys no mercado dos investimentos, porque são coisas perenes, existem, não são tecnologia que hoje são uma coisa e amanhã não são farfetch, não é? Pois. Vão mesmo existir, estão... É isso, estão lá. São eu tenho este tipo de produtos, este tipo de materiais, este tipo de matérias-primas que eu consigo produzir neste tipo de famílias de produtos que consigo vender no mercado e que eles compram. E isto depois origina outros e portanto isto é uma coisa, e há uma mudança neste momento, até por causa de subidas de taxas de juros, etc. Há aqui uma mudança também, inflexão no mercado para apostar em projetos mais industriais, mais de nível industriais. Também é por fases, não é? Às vezes, não é? Dos fases dos booms. Então, não é? O professor estava a dizer que quanto mais cedo começarmos, melhor. Sim, na prática, quanto mais cedo começarem a testar
que se a coisa funciona e se é válida, melhor. Quanto mais conhecimento tiverem da pessoa A, B ou C, da empresa A, B ou C, ou do consumidor A, B ou C, Melhor para também. testar, melhor também. Isso é fundamental. Portanto, se houver essa vontade da parte da pessoa, que não tem que vir logo no início, nem às vezes nem vem no curso, às vezes vem porque está na empresa já, na empresa deram-lhe a oportunidade de testar ali uma série de coisas, ele viu montes de lacunas, às vezes acontece isto também, não é? Vê montes de lacunas, e depois voltam outra vez ao técnico e dizem assim, ó técnico, desafio-te, pá, porque eu vi isto na indústria onde eu estive, eu quero isto. E agora o que está a acontecer é este movimento de, pá, e como é que eu faço isto? Bom, se calhar eu quero me especializar melhor ainda nisto, então vou fazer um doutoramento nesta área para depois poder lançar isto para o mercado. Portanto, estão a ver? Isto é uma mudança que está agora a crescer neste momento. A nível Então depois avançaríamos para um doutoramento, não seria assim um projeto não parceria? Não tem que ser. O primeiro, que eu acabei de escrever agora, portanto, desculpem, o que eu acabei de escrever agora, que é avançar para um doutoramento, é um passo de sustentabilidade relativamente ao desenvolvimento tecnológico. Ou seja, vocês desenvolveram qualquer coisa que a engenharia de materiais funciona, tem uma tecnologia, tem um produto, etc. E vocês, no fundo, ao tornarem-se doutores dessas áreas, vocês tornam-se distintivos relativamente a outros que não têm esse grau. E não é uma questão do grau, é uma questão que vocês se tornam distintivos porque foram apresentar isso, a congressos, a uma série de iniciativas. É uma certa forma de testar a ideia outra vez. Também é uma certa forma de testar a ideia outra vez. E se essa ideia ainda não estiver bem ainda engajada no mercado, então o melhor é boa para desenvolver, não é? E para encontrar quais são os potenciais clientes, não é? Dela, não é? Porque durante o doutoramento dá para tudo, não é? Portanto, dá para nós entendermos, falarmos com clientes, falarmos com fornecedores, percebermos como é que se faz, como é que não se faz. E hoje as teses também, existem teses, não são só teses científicas, não é? As próprias empresas já estão a apostar nisto, não é? Portanto, teses em doutoramentos em empresa já estão a apostar nisto, não é? Já perceberam que se conseguirem trazer, uma das formas de trazerem tecnologia para elas é também... Sim, eu conheço casos de alunos que são empregos pela empresa para fazer doutoramento e a empresa continua a pagar o doutoramento para a empresa. Claro. E reparem o valor que isto traz, não é? Aqui para os nossos alunos, para as empresas, o valor que isto traz, porque eles não compram só o aluno, não é? Compram o aluno, compram a unidade de investigação, compram a tecnologia que aquilo tinha por trás, quer dizer, aquilo vem um pacote todo, vem tudo na cabeça, não é? Aqueles até que têm o conhecimento. É um excelente investimento, basicamente. É um excelente investimento. Na minha opinião, é evidente que ainda assim é um grau académico, tem tempo, etc, etc. Mas não quer dizer que seja o caminho mais rápido. O caminho mais rápido seria, obviamente, eu estou numa empresa, por exemplo, ou experimentei qualquer coisa no mercado e agora vou fazer eu próprio, vou lançar eu próprio. Não é? Portanto, o mercado americano é o mais profícuo nisto, não é? Como vocês sabem. Sim. Professor, como professor do técnico, claro que temos de fazer umas perguntas em relação a materiais e a materiais no técnico, por assim dizer. Certo. Por isso, qual é que acha que é o futuro da engenharia de materiais aqui dentro do técnico? Ora bem, eu sou muito otimista. Estou muito otimista relativamente a isto. Eu sou otimista por natureza, portanto, não é de todo despreciante o facto de eu dizer que sou otimista. Mas porquê é que eu estou otimista? Porque eu acho que neste momento percebeu-se que o técnico precisa de desenvolver uma infraestrutura core, okay? Onde a engenharia de materiais possa ser desenvolvida em torno dela. E o que é isto, uma infraestrutura core, não é? Na prática? O que é isto? Uma estrutura core é onde eu tenho os meus laboratórios, os meus sítios para testar, os meus sítios para simular, onde eu tenho os professores e os investigadores que vão quase todos os dias lá para perceber como é que os projetos estão a andar e que eu possa beneficiar é quase como um ecossistema, não é, de materiais. Portanto, e eu acho que, apesar de eu saber que não temos isto ainda no técnico, há de facto motivações grandes e eu estava aqui a falar do Technical Advanced Materials e da liderança ali do professor José Paulo Farinha sobre isto, que é de facto uma coisa que me parece muito interessante do ponto de vista de implementação no futuro. Porquê? Porque a engenharia de materiais não precisa propriamente dito, eu digo isto de uma forma afirmativa, não precisa propriamente dito de um departamento. Okay? Não precisa de um departamento, porque ela está em todo lado, não é? Nós temos aqui gente a trabalhar em materiais em todos os institutos de investigação que aqui temos. É das coisas que mais é publicada no técnico, trabalho em engenharia de materiais. Portanto, quer dizer, uma área horizontal, estar a fazer um departamento é uma coisa um bocadinho complicada, quer dizer, ou era core, como é matemática, ou como é, sei lá, física, ou outra coisa qualquer, ou então é difícil estar a fazê-lo nesses termos. O que é que, por outro lado, eu acho que irá acontecer? O que irá acontecer é que, com esta motivação de criar este Technical Advanced Materials, nós vamos também capacitar os nossos alunos para
a poderem trabalhar com não só equipamentos um bocadinho mais state of the art, que é uma coisa que nós atualmente aqui estamos um bocadinho debilitados, e confesso que isso é uma lacuna que o técnico tem, como também podemos passar a ter aquilo que eu há bocadinho estava a descrever como sendo o ambiente de relação empresarial, ou seja, no fundo, as empresas poderem recorrer ao técnico para fazer o desenvolvimento que precisam com as pessoas que aqui estão. E as pessoas que aqui estão são também os alunos, não é? Os estudantes, sobretudo eles, porque ficam com os desafios das empresas. Isto é muito mais inbreeding, é muito mais fácil de desenvolver a seguir. Professor, aqui para resumir basicamente toda a conversa, temos uma última pergunta que é: como é que um professor encaminha um aluno desde o momento em que o aluno apresenta a sua ideia até ao momento em que se forma a startup? Isto partindo do pressuposto que o aluno vai ter com o professor. Sim, o aluno chega lá com uma ideia. Primeiro é preciso este pressuposto, que os professores estejam disponíveis para ouvir as ideias dos alunos que lá cheguem. Sim. Okay? Isto é a primeira. Okay? Depois, é preciso saberem a quem dirigir essa pergunta, porque muitos professores podem não ter a capacidade, por exemplo, de saber como é que se faz. E, portanto, é preciso saber quem são dos colegas e das pessoas, como é que isto se faz. A seguir, o que eu acho que deve acontecer é que deve imediatamente tentar, se estiver dentro da área dele, deve tentar imediatamente marcar daquilo um desafio. Okay? Um desafio que pode, se ele estiver no segundo ciclo do mestrado, pode tentar fazer um desafio de dissertação sobre aquilo, portanto, para perceber para ele tocar naquele problema, naquela ideia, ou então, se a coisa estiver mais evoluída, que não é fácil, não é? A engenharia de materiais poderá não ser fácil estar mais evoluída, mas se estiver um bocadinho mais evoluída, pode logo começar a ligação com a área de transferência de tecnologia do técnico e começar logo a pensar quais são os programas que existem para fazer, digamos, o desenvolvimento da aceleração para o mercado da ideia. Portanto, o professor, eu diria que tem que ser, em primeiro lugar, um mentor, portanto, é logo um mentor da ideia. Deve ser um mentor que deve tentar testar essa ideia com o aluno, portanto, deve se achar piada, se gostar, se achar que é fixe, não é? Que a malta gosta, deve, no fundo, tentar caminhar o aluno e caminhar com ele um bocadinho, e depois, obviamente, deve deixar o aluno focar no seu trajeto no futuro. Mas para isso é preciso também que os professores entendam isto da inovação e do empreendedorismo, não é? Portanto, das coisas que saem de novo, que não têm que ser necessariamente, muitas das vezes, vindas e oriundas de investigação fundamental, às vezes são de coisas de necessidade. A inovação faz-se com necessidades de mercado, não é? Sim, e como sou dito, podia estar numa empresa antes a ver qual é que é a necessidade volta para o técnico. E esse é um ponto, desculpem dar aqui mais um minuto disto, ou 30 segundos, isto é um ponto fundamental, é a ligação e a relação que nós temos obrigação de ter com os nossos alunos, com os nossos ex-alunos. Nós temos a obrigação de acompanhar o seu percurso de vida, perceber onde é que eles estão, perceber os seus desafios e mais, nós temos que fazer aqui um trabalho também, dentro do técnico, é um trabalho de fazer com que vocês sintam necessidade de regressar e de falarem connosco novamente e até de terem outras formações, não é? Portanto, nós atualmente, por exemplo, no técnico temos uma escola de formação avançada que se chama Técnico Mais, não é? Que tem montes de cursos diferenciadores e super motivantes, não é? Que fazem com que os alunos do técnico tenham voltado para aprender coisas novas. E, portanto, isto é a essência, digamos, do nosso ecossistema técnico. Isto é que é a nossa marca principal, não é? Professor, obrigado por ter-nos vindo falar sobre o desenvolvimento de empresas. Acho que foi uma conversa incrível e enriquecedora. Muito obrigado. Sério. Opa, obrigado eu pela vossa... Acho que, para além de ser uma conversa rica e enriquecedora, era necessária. Ok, boa. Bastante necessária. E apenas não temos mais tempo. Exato. Também é Mas fica aqui o mote para quando os alunos quiserem um workshop nesta área, eu estou perfeitamente disponível para o fazer. Isto é uma área que cada vez é mais comum entre os alunos. Mais em voga, não é? Uhum. E pronto, e agradecemos muito a presença do professor aqui hoje. E então assim acabamos o nosso episódio e voltamos a ver-nos no próximo episódio, onde estaremos à conversa com materiais. O Ponto Eutético é uma produção de NEMAT, Núcleo de Estudantes de Engenharia e Materiais do Instituto Superior Técnico. Apresentado por Afonso Lebão e Rafael Moraes Manso. Música de Gonçalo Falcão. Produção executiva de Rafael Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lebão e Talent Booking de Marta Pimenta. Subscrevam já o Ponto Eutético no Spotify, Apple Podcasts, onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre o podcast e as atividades do NEMAT, podem consultar o nosso site e seguir a nossa página de Instagram NEMateriais. Até à próxima!